Então, olá, alunos, como vocês estão? Como sempre, né? Espero que estejam todos bem. O capítulo dessa semana será o capítulo 13. Europa no século XIX. Novos governos e velhos problemas. O Congresso de Viena, de 1814 e 1815, reuniu representantes das potências europeias e tinha como principal objetivo restabelecer as monarquias absolutas e as antigas divisões políticas, como no caso das fronteiras, na Europa pós-Napoleão. No entanto, essas decisões revoltaram diversos grupos sociais que se sentiram prejudicados pela permanência de velhos problemas. Nesse contexto, surgiram movimentos revolucionários inspirados nas correntes do liberalismo, nacionalismo, anarquismo e socialismo. O primeiro vai ser o liberalismo. O liberalismo político defendia a organização dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes seriam limitados por uma Constituição que garantia os direitos e deveres dos cidadãos. Os liberais também defendiam a liberdade de expressão, associação à crença. Assim, por exemplo, todo cidadão poderia praticar livremente a sua religião. Já o liberalismo econômico era favorável a liberdades que incluíam a defesa da propriedade privada, do livre comércio, do trabalho livre e da livre concorrência. No cenário por eles imaginado, a intervenção do Estado na economia e na vida das pessoas seria o menor possível. O Estado serviria para garantir os direitos à propriedade privada e que os poucos serviços públicos fossem executados e punir aqueles que transgredissem as leis. O nacionalismo é um movimento social que exalta características de uma nação, como idiomas, costumes e tradições históricas, e defende que o Estado seja a soma das instituições que administram a nação. As ideias nacionalistas foram importantes nos movimentos de unificação da Itália e da Alemanha e para a criação de identidades do imaginário de muitos países, como foi o caso do Brasil. O exagero do nacionalismo pode gerar xenofobia, o que significa ódio e aversão a estrangeiros. O anarquismo. Na linguagem política, o termo anarquia está relacionado à ausência do governo ou da autoridade. Deriva do grego an, de contrário, e arquia, poder. Os anarquistas defendiam a construção de uma sociedade mais igualitária, criticavam a exploração do trabalhador e a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Entre os representantes do anarquismo, destacaram-se Pierre Joseph Proudhon e Michael Bakunin. No projeto desses autores, a propriedade privada dos meios de produção, terra e máquina, por exemplo, que seria abolida, pois ela constituiu um roubo ao ser obtida pela exploração do trabalho alheio. Grande parte dos bens pertenceriam à coletividade, formado por pessoas livres que produziam o necessário para a vida comum. As pessoas desfrutariam de igualdade e liberdade, vivendo em uma sociedade harmônica, onde cooperariam com o bem-estar coletivo. O socialismo. A palavra socialismo se refere a teorias políticas que priorizavam mais os interesses sociais do que os interesses individuais. Há uma grande variedade de teorias socialistas. Entre os representantes das primeiras correntes socialistas estavam Saint-Simon e Robert Owen. Eles acreditavam na transformação da sociedade por meios pacíficos e graduais, algo considerado difícil de ser alcançado. Por isso, foram chamados de socialistas utópicos por seus adversários. O conde francês Saint-Simon criticou o liberalismo econômico e a exploração dos trabalhadores. Defendia a extinção da propriedade privada e das diferenças de classe. Desejava a construção de uma sociedade em que cada um ganhasse de acordo com o valor do seu trabalho. O industrial inglês Robert Owen acreditava na organização da sociedade em comunidades cooperativas, compostas de operários, em que cada um receberia de acordo com as horas trabalhadas. Owen implantou escolas e creches em suas fábricas na Escócia, atitude considerada incomum na época. Já imaginaram uma escola dentro de uma fábrica? Igual o socialismo marxista. Foi criado pelos pensadores Karl Marx e Friedrich Engels a partir da observação e da crítica ao capitalismo. Além disso, eles atuaram em associações comunistas que lutavam pelos direitos dos operários. A teoria marxista desperta diversas polêmicas e debates até os dias de hoje. Entre os livros desses pensadores, destacamos o Manifesto Comunista, segundo o qual a história de todas as sociedades é a história das lutas de classe. Nas sociedades industriais, essa luta envolvia duas classes sociais opostas, a burguesia e o proletariado. Os burgueses eram os donos dos meios de produção,
Já os proletariados eram os trabalhadores, que vendiam sua força de trabalho em troca de salários. De acordo com Marx e Engels, os trabalhadores deveriam se unir para lutar contra as injustiças do sistema capitalista e fazer a revolução social rumo ao socialismo. França. Durante a primeira metade do século XIX, ocorreram revoluções na França entre 1830 e em 1848. Revolução de 1830. No Congresso de Viena ficou decidido que o trono francês seria entregue a Luís XVIII, irmão do rei Luís XIV, guilhotinado durante a Revolução Francesa. Assim, foi restaurada a dinastia dos Bourbons. Ao longo dos reinados de Luís XVIII entre 1814 e 1824 e de Carlos X entre 1824 e 1830, houve repressões violentas a oposições, especialmente aos partidários de Napoleão e do liberalismo. Mandou censurar a imprensa e deu controle do ensino à Igreja Católica. Foi então que boa parte da sociedade francesa organizou uma reação aos ultraconservadores que desejavam a volta do absolutismo. Além da insatisfação com o regresso das monarquias, uma série de problemas econômicos aumentou o descontentamento popular. Nesse cenário, a oposição deflagrou a Revolução de 1830. Carlos X foi derrubado e substituído por Felipe de Orleans, que também pertencia a um dos ramos dinásticos dos Bourbons, mas apoiava os liberais. A Revolução de 1830 repercutiu em regiões da Europa, como a atual Itália, Bélgica, Prússia, Espanha, Portugal e Polônia. Seus efeitos foram sentidos de algum modo até no Brasil, quando Dom Pedro I abdicou o trono em 1831. A Revolução de 1948. No reinado de Luís Felipe, de 1930 a 1948, houve um desenvolvimento dos setores financeiros e industriais da França. Além disso, o governo francês iniciou sua expansão imperialista em direção à África, à Ásia e à Oceania. Conhecido como Rei Burguês ou Rei dos Banqueiros, Luís Felipe procurou garantir uma ordem social interna que não atrapalhasse a liberdade econômica de industriais, banqueiros e grandes comerciantes. O objetivo era favorecer o desenvolvimento do capital francês. Porém, a partir de 1846, uma sucessão de problemas sociais e econômicos espalharam a crise pelo país. Essa crise se fez sentir, por exemplo, no aumento da miséria, nas más colheitas agrícolas, na queda da produção industrial, nas greves operárias e nas campanhas políticas pela reformulação do sistema eleitoral. Assim, o governo de Luís Felipe se enfraqueceu. Nesse contexto, a burguesia liberal e os trabalhadores uniram-se temporariamente contra o governo. Um grande levante de trabalhadores, estudantes e setores da Guarda Nacional derrubou Luís Felipe do poder na chamada Revolução de 1848.